Concordância verbal e nominal. Qual a forma verbal adequada para o verbo haver na frase em que ele indica tempo decorrido, como em desde a formatura haver 2 anos? A. Indique a concordância correta do adjetivo quieto na frase. Os alunos e as alunas estavam quietos. Qual a forma verbal correta do verbo fazer, quando ele indica fenômeno da natureza ou tempo atmosférico, como em no inverno fazer noites frias? Faz. Corrija o termo que acompanha a palavra mesmo na frase. Elas mesmo resolveram o problema. Mesmas. Qual a forma verbal correta para o sujeito composto por núcleos unidos por ou com valor excludente, como em o pai ou a mãe ser o culpado? É. Em frases com um dos que, qual a forma verbal mais comum em concursos para ele é um dos que mais lutar pela causa? Lutam. Qual a forma do verbo ser que concorda com o predicativo dificuldades na frase? Tudo na vida ser dificuldades? São. Qual a forma verbal correta para a expressão, a maioria de seguida de substantivo no plural, como em a maioria dos presentes aprovar a proposta? Aprovou ou aprovaram. Reescreva corretamente a frase, ajustando o termo bastante em número. Compramos camisas e calças bastante. Bastantes. Corrija o adjetivo na frase. É necessário que as provas sejam corrigidas rapidamente. Necessário. Qual a forma verbal correta para o sujeito Os Lusíadas, título de obra, como em Os Lusíadas ser uma obra épica? É. O verbo deve concordar em qual número com a expressão cerca de 10.000 pessoas na frase. Cerca de 10.000 pessoas comparecer no evento? Compareceram. Qual a forma verbal correta para o pronome relativo, quem como sujeito, como em fui ou quem denunciar o erro? Denunciou, denunciei. Qual a concordância do verbo com o sujeito mais de um funcionário em uma ação recíproca, como em mais de um funcionário se agredir no debate? Se agrediram. Qual a palavra que deve ser mantida invariável na frase? Seguem inclusas, cópias do edital e do regulamento. Inclusas. 2. Regência verbal e nominal. Qual a preposição exigida pelo verbo assistir no sentido de dar assistência, ajudar, como em o médico assistir o paciente? Sem preposição. Qual a preposição correta para o verbo visar no sentido de ter em vista, objetivar? Ai. O verbo implicar no sentido de acarretar ou resultar exige o uso de alguma preposição? Não. Qual a preposição exigida pelo verbo custar quando empregado no sentido de ser difícil ou ser custoso, como em custar ele aceitar o acordo? Ai. Qual a preposição exigida pelo substantivo acessível, como em informações acessível todos? Ai. O verbo agradar no sentido de fazer carinho exige qual preposição? Sem preposição. Qual a preposição correta para o verbo morar, quando indicando residência fixa em vez de em? Em. O verbo esquecer quando pronominal exige a preposição de. Qual forma de objeto esse verbo passa a ter nessa construção, direto ou indireto? Indireto. Qual a preposição exigida pelo adjetivo apto na frase, ele está apto cargo? A para. Qual a preposição que deve ser usada na regência do verbo perdoar para o objeto indireto, a quem se perdoa? Ai. Qual a preposição exigida pelo verbo proceder no sentido de dar início a algo, como em o juiz proceder inquérito? Ai. O verbo chamar no sentido de apelidar, exige qual preposição ao introduzir o predicativo do objeto? De. Qual a regência correta para o verbo namorar, com ou sem preposição? Sem preposição. Qual a preposição exigida pelo nome obrigatório, como em o uso de máscara é obrigatório todos? Para. Qual a preposição que deve acompanhar o verbo chegar para introduzir o lugar, em vez de em? Ai. 3. Crase. A crase é obrigatória antes de nomes de lugar femininos que admitem a preposição a. Qual a crase correta na frase? Voltaremos à Bahia. A. Ocorre crase na locução prepositiva à custa de. Justifique o uso. Locução adverbial feminina. Qual a regra proíbe o uso do acento grave antes de verbos no infinitivo, como em estamos prontos a trabalhar? Proibida antes de verbo. A crase é sempre proibida antes de pronomes pessoais. Qual o pronome pessoal obrigatório para completar a frase? Não entreguei o relatório a ela? Ela.
Em quais locuções adverbiais de tempo, modo ou lugar de natureza feminina o uso da crase é obrigatório? Locuções femininas, à noite. Qual a única preposição que, quando fundida com o artigo a, gera o acento grave? Ai. A crase é facultativa antes de qual tipo de pronome que antecede nomes femininos, como em entreguei o prêmio à sua amiga? Possessivo feminino singular. Qual a preposição que, quando seguida de pronomes demonstrativos aquele, aquela ou aquilo, exige o acento grave? Ai. O que ocorre com o uso da crase antes de palavra feminina no plural precedida apenas pela preposição a referiu-se a funcionárias? Crase proibida. Qual a regra que torna a crase obrigatória na expressão de horas exatas? Obrigatória em expressão de horas. 4. Colocação pronominal. Qual a regra de colocação pronominal que ocorre quando há palavra negativa não antes do verbo, como em não encontraram na hora combinada? Próclise. Qual a regra de colocação pronominal que deve ser usada quando o verbo está no futuro do presente e não há fator atrativo, como em o projeto aprovar em breve? Mesóclise. O que ocorre com a colocação pronominal quando o verbo está no início da oração, como em tratar o assunto com ele? Ênclise. Qual a forma de colocação pronominal que deve ser usada com advérbios, exceto aqui, ali e lá, antes do verbo, como em talvez chamem para a entrevista? Próclise. Qual a colocação pronominal correta quando o verbo está no particípio em tempos compostos, como em ele havia preparado para o cargo? Ênclise. O que torna a próclise obrigatória em orações subordinadas, como em quando viram ficaram surpresos? Conjunção subordinativa. Qual a forma correta do pronome átono com verbos terminados em vogal ou ditongo, como em ele faria a prova se a fizesse? A fizesse. O que acontece com a colocação pronominal quando a frase é exclamativa ou optativa, exprimindo desejo, como em Deus ajude? Próclise. Qual a forma de colocação pronominal que é considerada gramaticalmente incorreta no Brasil, apesar de aceita em Portugal, em frases como me disseram a verdade? Próclise, no início de frase. Qual a regra de colocação pronominal que se aplica após o pronome demonstrativo, como em isso deixou pensativo? Próclise. Pontuação. Qual o sinal de pontuação utilizado para separar o vocativo do restante da oração, como em senhores, a reunião começará? Vírgula. Qual o sinal de pontuação obrigatório para isolar orações subordinadas adjetivas explicativas? Vírgula. O que é proibido separar por vírgula na ordem direta da frase? O candidato resolveu o problema? Sujeito e verbo. Qual o sinal de pontuação utilizado para introduzir uma citação direta ou uma enumeração, como em ele citou o poeta? 2 pontos. Qual o sinal de pontuação utilizado para separar orações coordenadas sindéticas, exceto aditivas iniciadas por i, ou para separar itens complexos em listas? Ponto e vírgula. Qual a função da vírgula ao isolar um adjunto adverbial deslocado e de longa extensão no início da frase? Isolar adjunto adverbial deslocado. Qual o sinal de pontuação utilizado para indicar a interrupção da fala ou a omissão de uma parte do texto? Reticências. Qual a função da vírgula ao isolar o aposto explicativo, como em Pedro, o vencedor foi o vencedor? Isolar aposto explicativo. O uso da vírgula é proibido entre o nome e qual termo que o complementa? Complemento nominal. Qual o sinal de pontuação utilizado para marcar o fim de uma frase interrogativa direta? Ponto de interrogação. 6. Morfologia, classes de palavras. Qual o nome do processo de formação de palavras em que se juntam um prefixo e um sufixo, mas a retirada de um deles ainda gera uma palavra existente, infelizmente? Derivação prefixal e sufixal. Qual a classe de palavras que tem como principal função conjugar-se no tempo, modo, número e pessoa? Verbo. Classifique a palavra mesmo na frase, ele é o mesmo que me ligou. Pronome demonstrativo. Qual a classe gramatical invariável que liga duas orações ou termos de mesma função sintática? Conjunção. Qual a classe gramatical que expressa circunstâncias, tempo, modo, lugar, etc. E é invariável? Advérbio. Qual o nome do processo de formação de palavras que consiste na redução de uma palavra, moto de motocicleta? Abreviação redução. Classifique a palavra aqui na frase.
Desejo que você vença. Conjunção integrante. Qual o nome dado ao processo de formação de palavras em que se juntam duas ou mais palavras para formar uma nova, sem alteração fonética? Girassol? Composição por justaposição. Qual a classe de palavras que pode substituir um substantivo ou acompanhá-lo, indicando posse, posição, etc.? Pronome. Qual a classe de palavras invariável que estabelece uma relação de dependência entre dois termos? Preposição. 7 vozes verbais. Qual a voz verbal na frase? A prova foi corrigida pelo professor? Voz passiva analítica. Qual a voz verbal na frase? O aluno resolveu o exercício rapidamente? Voz ativa. Qual a voz verbal na frase? Aluga-se apartamento? Voz passiva sintética. Como é chamado o sujeito que pratica a ação na voz passiva analítica? Agente da passiva. Qual o nome da partícula que transforma a voz ativa em voz passiva sintética? Partícula passivadora-se. 8. Ortografia e acentuação. Qual a regra de acentuação que se aplica à palavra mágoa? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Qual a regra de acentuação que se aplica à palavra também? Oxítona terminada em. A palavra pela, contração de per mais a e pela substantivo são acentuadas? Não. Acentue corretamente a forma verbal do verbo ter na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eles têm a solução. Tem. Acentue corretamente a palavra que é um hiato. Juiz. Sem acento. 9. Semântica e interpretação. Qual o nome dado à figura de linguagem que consiste em uma comparação implícita, sem conectivo comparativo? Seus olhos eram o mar? Metáfora. Qual o nome dado ao recurso linguístico que consiste em usar uma palavra com sentido contrário ao pretendido, com intenção de ironia? Ironia. Qual o recurso de estilo que atribui vida, sentimentos ou ações humanas a seres inanimados? Personificação, prosopopeia. Qual o nome da relação semântica entre palavras que possuem significados semelhantes? Feliz, alegre? Sinonímia. Qual o vício de linguagem que consiste na repetição de um termo ou ideia de forma desnecessária? Entrar para dentro? Pleonasmo. Qual o nome do fenômeno em que uma única palavra possui vários significados dependendo do contexto? Manga? Polissemia. Qual a relação de sentido expressa pela conjunção portanto em uma oração? Conclusão. Qual a função da linguagem que tem o objetivo de explicar o próprio código? Linguagem falando sobre a linguagem? Função metalinguística. Qual o nome da figura de linguagem que consiste em usar a parte pelo todo ou o autor pela obra? Ler Guimarães Rosa? Metonímia. O que as expressões mas, porém, contudo e todavia expressam? Oposição, adversidade. Qual o nome da figura de linguagem que consiste em suavizar uma ideia desagradável ou chocante? Eufemismo. Qual o vício de linguagem que consiste em uma construção de frase que permite mais de uma interpretação? Ambiguidade? Anfibologia. Qual a relação semântica entre palavras que possuem grafia igual, mas som e significado diferentes? Colher verbo e colher utensílio? Homônimos homógrafos. O que a conjunção conforme estabelece em termos de sentido entre orações? Conformidade. Qual o nome do fenômeno em que o sentido de uma palavra é expandido ou reduzido no contexto? A palavra mulher no poema de Drummond? Conotação, sentido figurado. O que a conjunção visto que expressa em termos de sentido entre orações? Causa-explicação. Qual a função da linguagem focada no receptor da mensagem, visando influenciá-lo? Função conativa apelativa. Qual o nome do pronome que retoma um termo anterior no texto para evitar repetição? Pronome anafórico. Qual o nome da figura de linguagem que consiste em uma contradição de ideias em uma só expressão? Silêncio eloquente? Paradoxo. Qual o nome do processo de resumir um texto mantendo apenas as ideias essenciais? Síntese.